Nada. As nossas maiores empresas, temos algumas empresas grandes de rádio, por exemplo, Positivo é uma grande empresa, Itautec também, mas não figuram entre as 2.000 maiores. Esse é o ponto. São empresas relativamente pequenas que não têm porte mundial. E, finalmente, o outro setor que nós não temos nada é equipamentos de telecomunicações. E quando a gente olha para os Estados Unidos, para o Japão e para a Alemanha, se a gente for ver as empresas, onde estão as empresas deles, a gente vai ver que estão exatamente nesses setores que estão nesse slide. Então, esse é o ponto preocupante. Nós temos poucas grandes empresas e nos setores errados, nos setores do século XIX, e não nos setores do século XXI, como o tem Estados Unidos, Japão e Alemanha. É interessante o que acontece com a América Latina, porque se a gente for ver um pouco de história, há 500 anos atrás, a América Latina era uma das regiões mais avançadas do mundo em termos de conhecimento científico, né? Graças aos astecas, maias e incas, nós dominávamos astronomia, botânica, farmacologia, metalurgia, etc. No entanto, isso foi totalmente perdido e hoje, 500 anos depois, a gente, em termos de ciência e tecnologia, a gente está bem atrasado. Só para mostrar alguns dados, esses dados do Banco Mundial, os dados contra os quais a Booz Allen confrontou os seus dados, em 2007, o total gasto pela América Latina com pesquisa e desenvolvimento foi da ordem de 12,47 bilhões de dólares, dos quais o Brasil sozinho foi responsável por mais da metade. Então, o Brasil, isso é importante que se chame a atenção, o Brasil da América Latina é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e é o país mais avançado na área, muito na frente dos outros. Esse é um outro dado. Esse dado está nesse livro que eu citei do BID. É um dado, portanto, bastante atualizado, não é do mesmo ano do slide anterior, mas é um dado que mostra que o Brasil é o único país da América Latina que gasta mais do que 1% do PIB com ciência e tecnologia. Cuba é o segundo colocado, seguido pelo Chile, Argentina, México. Mas vejam que os números são muito pequenos. Se a gente analisar, eu vou pular um pouco esse slide, mostrar, por exemplo, dados de alguns outros países, também dados bem recentes de 2009, vejam que um país como Israel gasta 4,45% do PIB com pesquisa e desenvolvimento. O Japão, 3,44%. Coreia do Sul, 3,21%. Estados Unidos, 2,77%. E o Brasil é o mais alto da América Latina, mas gasta menos do que a China. Então, só voltando aqui, então, quais são os gastos efetivamente, quais são os países que mais gastaram naquele ano de 2007, o ano que a Booz Allen fez o estudo dela, e comparando isso com o Banco Mundial, Estados Unidos foi 1/3 praticamente do gasto mundial de PID, seguido pelo Japão. Vejam que essas proporções são mais ou menos as proporções de empresas que esses países têm entre as 2.000 maiores. Porque quem faz o gasto são as empresas, as grandes empresas. Então, os Estados Unidos têm mais ou menos 1/3 das grandes empresas mundiais e também tem mais ou menos 1/3 de tudo que se gasta no mundo com P&D. O Japão é o segundo colocado, tanto em número de empresas quanto em gasto de P&D. Alemanha, França, Grã-Bretanha, etc. A China, em 2007, já vinha se destacando, já tinha um gasto expressivo, a China, 32,7%, maior do que a América Latina inteira. Por sinal, vários países, a Itália, inclusive, a Itália com 20,2 bilhões de dólares, gastando muito mais do que a América Latina inteira, que naquele ano gastou 12,5 bilhões de dólares apenas. Mas, só para comprovar um pouco mais ainda
os números, porque alguém poderia dizer, não, mas não é porque não se gasta muito que não se tem inovação. Não, mas acontece que infelizmente é. Porque uma forma importante de se medir a produção de inovações é através do registro de patentes. E praticamente todos os países importantes do mundo são signatários do Acordo Internacional Tratado de Cooperação de Patentes e todos registram suas patentes num órgão americano chamado USPTO, que é quem emite estatísticas junto com o World Intellectual Property Organization, da onde tiramos esses dados a respeito do número de patentes em 2009. E aí os números para nós são realmente alarmantes mesmo, porque são nível de África. Vejam, enquanto os Estados Unidos, num ano como 2009, que foi um ano meio ruim para os Estados Unidos, registrou 45.790 patentes, o Japão 29.827, a Alemanha 16.000 e assim por diante, nós no Brasil registramos 480 patentes apenas. É muito, muito pouco. Esse gráfico ele mostra a produção de patentes por habitantes. Vejam, nos Estados Unidos existem em média, no ano 2009, desculpe, 73 patentes para cada 500 mil habitantes. Japão, 117 patentes para cada 500 mil habitantes. Veja o número do Brasil, uma patente para cada 500 mil habitantes. Comparem com Israel, por exemplo. Eu coloquei Israel, que é um país pequeno, a respeito do qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas que tem uma produção de 110 patentes por habitante. Só a Rússia mesmo é que apresentou um número tão baixo quanto o Brasil. A China também, mas a China, se a gente considerar que a China tem o denominador dela é de 1,3 bilhões de habitantes, quer dizer, tem que dividir por tudo isso, então isso complica os números da China realmente. Mas a nossa situação é uma situação muito ruim, mas, como eu disse, a gente está melhor do que o resto da América Latina. Agora, a gente está no nível da África. Então, nessa questão das patentes, o nosso nível é de África. Ou seja, estamos muito atrasados nessa questão de inovações. Eu quero mostrar um dado aqui, porque tem muito a ver com isso tudo, e eu vou falar disso depois. O número de engenheiros por 10 mil habitantes. Infelizmente, eu não consegui esse dado de muitos países. É um dado difícil de obter. Mas o nosso número de engenheiros no Brasil é um número muito inferior do que de alguns países. Engenheiros por 10 mil habitantes. E um dado que se comenta muito é o número de engenheiros formados por ano no Brasil, que é de 30 mil engenheiros, comparado com a China, que é de 350 mil. Quer dizer, a China forma praticamente 12 vezes mais engenheiros que o Brasil por ano. No entanto, a China tem 6 vezes mais habitantes que o Brasil, 6,5 vezes mais que o Brasil, mas forma 12 vezes mais engenheiros. Então, nós temos um problema também nesse aspecto. Estou enfatizando isso porque eu vou mencionar isso daqui a pouco. E uma outra questão, que é um dado recente, que eu achei muito interessante, que mostra como a gente não se dedica à questão de engenharia e ciências exatas, e isso tem muito a ver com a falta de inovação, é um dado que diz respeito a onde estão sendo feitas os nossos doutorados. Os doutorados no Brasil, em 1996, a linha de cima, apenas 13% dos doutores eram de engenharia. Muito pouco. Mas, passados 12 anos, 2008, piorou. Em 2008,
só 11,4% dos doutores no Brasil